Fala galera, tudo bem? Vamos dando continuidade aí às nossas aulas de legislação penal especial. Vamos trabalhar aí com vocês, dando continuidade então à Lei 7.716. Só lembrando que nós pontuamos na aula pretérita de maneira rápida, breve e sucinta. Trouxemos para vocês a diferenciação de direitos humanos e direitos fundamentais. Falamos são aqueles direitos mínimos que protegem aí a dignidade da pessoa humana. Pontuamos para vocês que esses direitos eles são complementares, razão pela qual nós não devemos falar de gerações, mas sim dimensões de direitos. E aí trouxemos, né, aquelas três que têm base nos estándares da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, sem olvidar, obviamente, que hoje em dia, ou diariamente, nós já trabalhamos com uma quarta e uma quinta dimensão, né? Lembrando também, de igual maneira, que Karel Vazak, em 1979, que trouxe esses vetores relacionados aos estándares da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Dentro dessa proposta, falamos aí que de liberdade são os direitos negativos, né? Aqueles que nós não temos uma atuação estatal. Falamos dos direitos aí de segunda dimensão, direitos prestacionais, como diria INEC. E aí falamos aí da Constituição de Weimar, Constituição mexicana. Falamos da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a proposta de Franklin Delano Roosevelt, a proposta do New Deal, né? Lembrando, obviamente, o Welfare State. Dentro disso, falamos da teoria paritária. A teoria paritária é aquela desenvolvida na Revolução Francesa, ou seja, devemos tratar igual de forma igual, e acabou. Entretanto, isso não nos trazia justiça, razão pela qual, obviamente, então, né, nós revaloramos, ou seja, revisitamos a teoria aristotélica, né? Ou seja, que deveríamos tratar igual de forma igual e desigual na medida da sua desigualdade. Que loucura! E aí, óbvio, falamos de oração aos moços, o livro do Rui Barbosa. Falamos então, dentro da igualdade, a diferenciação de igualdade formal e igualdade material. Igualdade material substancial é essa sim almejada, aquela que traz o discrimen. E aí, portanto, trouxemos dois vetores. Quais vetores? Em primeiro lugar, a ação afirmativa. A ação afirmativa são aqueles atos de fomento, aqueles atos de incentivo pela busca da igualdade. E aí, nossa proposta, falamos das cotas, do sistema de cotas raciais. Em contrapartida, falamos, né, dos mandados constitucionais de criminalização. Mandados de criminalização, falamos aí: determinados atos devem ser obstados, determinados atos devem ser tolhidos, devem ser tratados como crimes, devem ser tratados, então, como atos deletérios. Dentro dessa proposta, então, falamos aí do artigo 5º, inciso 42, e diferenciamos o racismo, né, dentro de racismo, pontuamos que se trata de crime imprescritível, crime inafiançável, ação penal pública incondicionada, da injúria racial, injúria qualificada, e aí pontuamos para vocês que essa injúria, na verdade, ela prescreve, ela é afiançável, ação penal pública condicionada à representação. Pontuamos que houve uma decisão do STF, recente, agora de junho de 2008, que equiparou a injúria racial ao racismo. Lembrando, obviamente, que essa equiparação foi uma decisão isolada, né? Então, obviamente, se cair numa prova de vocês, devemos trazer aí para vocês a diferenciação ainda, deve continuar sendo vista como injúria racial e racismo. Injúria racial, então, prescritível, racismo imprescritível. Lembrando que então, temos somente dois crimes que são imprescritíveis, né? Como no caso racismo e grupos armados contra a ordem democrática. Beleza. Entramos dentro disso na Lei 7716 de 89, que é justamente a lei que trata de 5 formas de discriminação, né? E principalmente discriminação em relação à raça, em relação à religião, né? À etnia. Lembrando, obviamente, contudo, todavia, até para remar com etnia, que algumas discriminações não se encontram abarcadas pela Lei 7.716, como, por exemplo, a discriminação em relação ao sexo, discriminação em relação a deficientes, né? Que loucura. Beleza. Falando em deficientes, que é uma das crimes aí, um dos crimes que se encontra previsto aí no edital, devemos lembrar o quê? Devemos lembrar que ainda vamos trabalhar com vocês a lei de execuções penais, vamos trabalhar com vocês ainda os crimes falimentares e vamos trabalhar ainda com vocês acerca dos crimes licitatórios, né? Show de bola. Dentro dessa proposta, vamos ventilar tudo isso nas próximas aulas. Bem, o que eu quero falar com vocês? Quero falar o seguinte, dentro da aula pretérita ainda, nós desenvolvemos com vocês acerca do artigo 1º até o artigo 6º. Falamos que se tratam de crimes dolosos, pontuamos por mais os efeitos da condenação, esses desenvolvidos entre os artigos 16 a 18, né, da presente lei. Então, quero trazer com vocês ainda alguns atos deletérios, e esses atos deletérios se encontram aí do artigo 7 a 14. Lembrando que, e isso acaba sendo relevante, isso acaba sendo importante, sempre quando a gente fala da parte de crimes em espécie, nós devemos lembrar, devemos reverberar 5 elementos. Quais são os 5 elementos? O bem jurídico, ou seja, aquilo que se protege, aquilo que se tutela, sujeitos do crime, seja sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo, que é a conduta, dentro disso a gente acaba valorando o objeto material, né? Tipo subjetivo, que é a conduta, na verdade, como que o elemento psíquico, se doloso ou culposo, e derradeiramente a consumação e tentativa. Dentro dessa proposta, quero trabalhar então com vocês, a partir de agora, dos artigos 7 a 14. E a gente vai falar o seguinte: o bem jurídico desses artigos é sempre o mesmo, ou seja, aquela busca da igualdade, aquela busca, né, pelo direito da dignidade da pessoa humana. Como falamos na aula pretérita, nós temos aí
como um bem jurídico penalmente tratado a igualdade, que se encontra no artigo 5º, né, talhado no artigo 5º da nossa Bíblia Política, bem como a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da nossa Constituição. A gente fala até em efeito prisma, ela é tão importante que ela se espraia para todas as demais searas, né, é o que nos leva até, inclusive, dada a supremacia da Constituição, que a gente chama de filtragem constitucional, contaminação virótica da Constituição. Sempre devemos valorar isso de acordo com as lentes, né, ou seja, as demais searas, de acordo com a lente da Constituição. Então a gente fala de dignidade da pessoa humana e trabalha isso em vários outros ramos, né? Show de bola. Isso é o bem jurídico, é um mega blaster waster bem jurídico, de super ultra mega relevante. O que mais que nós trouxemos para vocês? Trouxemos ainda como um dos objetivos da Constituição essa busca, né, por tolher, por diluir aí, por promover o bem de todos, né, sem discriminação de raça, né, artigo, salvo engano, o artigo 3º, inciso 4 da nossa Constituição. Bem, o bem jurídico é esse, a proteção é essa, né, busca a proteção à igualdade, à dignidade da pessoa humana. Sujeito ativo, né, são todos desses artigos 7º a 14, são em regra crimes próprios, igual o ilícito pretérito que nós falamos para vocês, o artigo 6º, que até então era o diferentão, que até então, na verdade, era o único crime próprio. Por quê? Porque até o artigo 6º nós estávamos falando de crimes Backstreet Boys, né? Ou seja, realizados por everybody, ou seja, crime comum. Mas aqui não, do artigo 7 ao artigo, né, que a gente está trazendo no artigo 14, crimes próprios, com a ressalva do próprio artigo 14. Lembrando que, sujeito passivo, a gente sempre fala do estado da pessoa que acaba sendo aí incriminada. Lembrando que dentro do tipo objetivo, já falamos então de bem jurídico e sujeitos do crime, a gente lembra do tipo objetivo são as condutas. 99% desses ilícitos aí que se encontram do artigo 7º até o artigo 14, o verbo, núcleo do tipo, é o verbo impedir, recusar, obstar, mais impedir. Então seria essa a proposta, né? E lembrando que esse objeto material, ele acaba variando, ou seja, quem recai, quem sopesa essa conduta, acaba variando de acordo com os ilícitos, né? E aí a gente vai falar, por exemplo, hotel, pensão, estalagem, vai falar, por exemplo, de atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, vai falar de restaurante, bar, confeitaria, vai falar, por exemplo, de salão de cabeleireiro, barbearia ou casa de massagem, vai falar, por exemplo, acesso às entradas em edifícios sociais, vai falar, por exemplo, acesso a transportes como aviões, ônibus, navios, vai falar ainda por cima de acesso a qualquer outro ramo das Forças Armadas ou convivência familiar e social. Qual que é o elemento subjetivo? Né? O elemento subjetivo, a gente sempre fala, a conduta ela deve ser realizada de maneira dolosa, né? Lembrando que esses ilícitos que a gente está trabalhando com vocês são ilícitos formais. Ilícitos formais, como a gente lembrou na aula passada, são aqueles crimes de consumação que a gente fala consumação antecipada, né? Ou se vocês preferirem, de resultado cortado. Só para lembrar, de acordo com o resultado, nós temos uma divisão de 3 tipos de crime. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico. Pai, Filho e Espírito Santo, Isis Osiris, Zeus, Polegados, Poseidon, né? São 3 as formas de crime de acordo com o resultado. Nós temos, em primeiro lugar, crime material. Crime material, a gente tem a conduta mais um resultado naturalístico. Resultado naturalístico que, na verdade, ele é imprescindível, é necessário. Enquanto, por outro lado, a gente tem o crime formal. Crime formal é aquele que a gente tem a conduta mais um resultado naturalístico dispensável, né? Por isso que a gente fala crime de resultado cortado, ou se vocês preferirem, crime de consumação antecipada. Esses ilícitos que se encontram do artigo 7º até o artigo 14 são todos ilícitos aí de resultado cortado, são todos ilícitos, então, de consumação antecipada, são todos ilícitos que se caracterizam pela conduta, dispensando, então, a necessidade do resultado. Em outras palavras, a gente está falando que são todos crimes formais, né? Ou seja, se materializam, se concretizam, independentemente desse resultado. E para terminar, a gente ainda tem aqueles crimes chamados de crime de mera conduta, mas aqui não se faz presente. Então, do artigo 7º ao artigo 14, a gente está falando de crime formal. É possível a tentativa? Sim, mas depende muito do verbo, né? Por que a gente está falando depende do verbo? Eu explico. Porque é possível a tentativa, o conatus, o crime manco, nos verbos aí que a gente fala verbo impedir e obstar, tá certo? Nesses verbos seria possível o fracionamento da conduta. Então a gente está falando que são aqueles crimes que se desenvolvem, que se materializam em vários atos, né? Seriam ilícitos plurissubsistentes. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo. Vamos além. Tire a Buzz Lightyear. Vamos falar então agora do artigo 20, né? A gente ainda continua trabalhando com os crimes em espécie, diga-se de passagem. O artigo 20, eu quero trabalhar com vocês, seria o ato deletério de praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor e etnia. Foi agregada essa informação
E tudo mais nesse dispositivo, como parágrafo primeiro, comercializar, fabricar, distribuir veículos, símbolos, emblemas, né, ornamentos, propaganda que utilizem cruz ou suástica, né, para fins de divulgação do nazismo e tudo mais. Isso acabou sendo incluído no nosso dispositivo, que essa lei, obviamente, é 7.716 de 89, foi incluído em 97. Já faz um certo tempo, não é tão recente quanto aquela que foi inserida no ano de 2010, né? Há a possibilidade de cair? Até porque hoje a gente fala em movimentos neonazistas, né? A gente trabalha com essa situação. Então, é possível. Só que eu quero falar o seguinte: o parágrafo terceiro, ele traz alguns dispositivos que foram inseridos recentemente. Um desses dispositivos, que acabou sendo inserido recentemente, ele foi inserido no ano de 2012. Então, justamente por ter sido inserido, ou seja, de forma mais recente possível, ela sim possui uma grande possibilidade de ser perquirida. Qual seria a situação? O parágrafo terceiro ele fala o seguinte: em determinadas situações o juiz pode determinar, ouvido do Ministério Público, né, ainda que antes do inquérito policial, o que? Em outras palavras, o que a gente vai falar? A gente vai falar o seguinte, né? Naquelas situações onde o crime, o ato deletério, ele é realizado através de meios de comunicação, mídias sociais, publicação de qualquer natureza, tá? Então o juiz ele pode escutar do Ministério Público, né? Ainda que antes da fase de inquérito policial, então a gente está falando de maneira pretérita esse mecanismo de investigação preliminar, então a gente está falando, né, dessas formas de investigação preliminar propriamente dita, o que? Primeiro lugar, recolhimento, busca e apreensão dos exemplares desse material onde foi veiculado aí, né, essas formas de informação, como por exemplo suástica e tudo mais. E a segunda, né, que é a que foi agregada recentemente em 2012, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas, ou seja, publicação de qualquer meio. Em outras palavras, estamos falando aqui das mídias, né, mídias essas eletrônicas, aquelas de streaming, ou seja, aquelas que possuem, na verdade, um ventilar mais rápido, um ventilar mais célere. Em 2010 ainda falamos da interdição nas respectivas páginas, mensagens de informação na rede mundial de computadores. Estamos falando então aí da internet. Então, parágrafo terceiro, inciso segundo e terceiro, eles trabalham com aqueles mecanismos que temos a divulgação célere, a propagação então rápida, né, desses mecanismos de discriminação. Um falando aí da rede mundial de computadores e o outro ainda falando de mecanismos de rádio e televisão, né? Show de bola. Beleza, beleza, beleza. Lembrando o quê? Lembrando que, obviamente, após o trânsito em julgado, esse material ele será um material apreendido, né, e será um material que virá a ser destruído, ser na verdade, né, descartado, detonado, em outras palavras, vai deixar de existir. Beleza, beleza? Tranquilo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum entrave. Qual que é o bem jurídico? Não tem tanta discussão. Bem jurídico aqui a gente sempre vai falar que o bem jurídico ele seria a proteção dessa igualdade, a proteção da dignidade humana, né? Lembrando que aqui o sujeito ativo, dentro dos aqueles sujeitos do crime, ele volta a ser uma proposta Backstreet Boys, então a gente se empolga, a gente volta a falar então que o crime pode ser realizado, materializado por qualquer pessoa, everybody, show de bola, yeah, ou seja, sujeito ativo qualquer pessoa. Sujeito passivo aqui, entretanto, contudo, todavia, é somente o Estado, somente então o Estado, eles não atuando de maneira que a gente fala de maneira constante, de maneira genérica, e sim aqui de maneira, né, individualizada. O Estado, é o Estado o sujeito passivo, diferentemente das demais. Beleza, beleza? Qual que é o tipo objetivo? Tipo objetivo a gente está falando da conduta. A conduta aqui ela abarca praticar. Praticar a gente fala, né, conduta comissiva, ou seja, realizar, executar, né, induzir. Induzir a gente fala daquela participação no sentido de influenciar, persuadir e inclusive incitar. Incitar é fomentar, é ou ventilar, é ou estimular. Essas são as três formas de tipo objetivo aqui desenhadas. Então, por que três? Porque três, porque três, porque três é mágico. Pai, Filho, Espírito Santo, os religiosos, fato típico, lícito culpável, né? Quais são as finalidades da pena? Retributiva, preventiva, ressocializadora. Podemos ficar aqui falando de as tríades durante toda uma vida, né? Lembrando, obviamente, que a tipicidade, a gente ainda trabalha com ela dentro daquela ideia de conduta, nexo causal e resultado. Esses são os três elementos precípios aí. Quando a gente fala em culpabilidade, a gente fala de imputabilidade, exiguidade de conduta adversa e potencial conhecimento da ilicitude. Ou seja, sempre tríades. As tríades, elas aí são ao redor do entorno do direito, né? Ou seja, você está ao redor já é em torno, mas essa é a proposta. Lembrando, então, que o tipo objetivo é praticar, induzir e incitar. Então, são as tríades aqui
desse dispositivo são as tríades aí do artigo 20, né, da nossa lei 7.716. Qual que é o objeto material? O objeto material, a gente fala que aquele que sopesa a conduta, né, seria a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. São aquelas 5 formas de discriminação à vida, que não abarcam, sempre lembrando, não abarca o quê, prof? Não abarca o quê? Não abarca a discriminação de natureza, né, sexual, não abarca a discriminação com relação ao deficiente. E o elemento subjetivo, né, entramos no tipo subjetivo. O tipo subjetivo é um tipo doloso. Consuma-se como, né? Consuma-se aqui, a gente fala que é um tipo de conduta mista, de conduta variada. Como assim tipo de conduta mista ou variada? São aqueles tipos que possuem em seu corpo, em seu cerne, em seu bojo, né, mais de um elemento subjetivo, mais de um elemento, né, que a gente fala de um núcleo do tipo. Em outras palavras, esse crime ele se caracteriza com a concreção de um desses verbos. Não precisa realizar todos, né? Ou seja, que loucura, imagina fazer tudo ao mesmo tempo. Já incitou, já induziu, né? Ou seja, é aquele que cruza e cabeceia para o gol ao mesmo tempo. Em outras palavras, aqui o ato deletério ele se consuma com a prática de uma ou mais modalidades da conduta típica, né? Lembrando, obviamente, que então que é um crime de conduta variada, basta uma só para caracterizar, basta uma só então para consumar, basta uma só para materializar esse ato deletério. Continua sendo um crime formal. Crime formal, em outras palavras, realiza a conduta, materializa a conduta, já se consumou. Não importa o resultado, né? Não importa então a existência desse resultado naturalístico. E a tentativa, o conatus, o crime manco, ele é possível, né? É possível, mas em qual verbo? Ele é possível, né? No verbo praticar. Isso se houver, obviamente, a possibilidade de fracionamento. Lembrando que esse artigo 20, ele ainda trabalha no parágrafo 3º com algumas medidas cautelares. E lembrando também, de igual maneira, que esse artigo 20, ele traz em seu corpo, em seu parágrafo 4º, no caso, a possibilidade da destruição desse material. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo, acho que sem maiores entraves, né? O que eu quero falar para vocês? Quero falar que esse assunto, ele acaba sendo bastante perquirido, né? Acaba sendo aí bastante discutido, mas ele vai ficar no entorno desses dispositivos. Dispositivos esses que nós pontuamos então para vocês, do artigo 1º até o artigo 20, de maneira célere, mas sem perder, obviamente, né, a profundidade, a verticalização e, obviamente, a atenção que essa matéria ela acaba necessitando. Beleza, beleza? Eu acho que isso acaba sendo o que há de mais relevante dentro desses crimes contra, né, obviamente, esses crimes de discriminação, de preconceito, a raça, a cor, né? Dito isso, óbvio, então, terminamos com vocês mais uma lei, terminamos aí com vocês a lei 7.716 de 89. Óbvio que nós vamos trabalhar a partir de agora com outros dispositivos, vamos trabalhar aí ainda com outras normas que possuem aí a possibilidade de serem perquiridas, de serem indagadas. Deixo desde já, obviamente, sempre aquele carinho, um forte abraço a todos e aquele anseio, né, de todo o sucesso do mundo, porque vocês merecem. Estamos juntos aí nesse concurso para delegado da Polícia Federal. Desde já, um forte abraço, então, e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Fala galera, vamos dando continuidade então às nossas aulas. O que eu quero falar com vocês a partir de agora, então, nesse momento final, pós-aula da Lei 7.716 aí do ano de 89. Então, para ser bem sincero, não foi até logo uma grande despedida, né? Não foi uma despedida muito longa, propriamente dita, até para dar aquela meia hora que a gente precisa para dar esse bloco. Quero falar com vocês de mais uma lei. Qual lei que eu quero falar com vocês? Quero trabalhar com vocês ainda a Lei 8.176. Essa Lei 8.176, ela fala dos crimes contra a ordem econômica e o sistema de estoques de combustíveis. Olha que interessante, né? O que eu quero falar? Eu quero falar que, na verdade, se nós formos observar atentamente, é uma lei que tem aí 6 artigos e toda vez que ela acabou sendo perquirida, toda vez que ela acabou sendo indagada, ela trouxe em seu corpo a própria descrição do dispositivo. Lembrando o quê? Lembrando, obviamente, que aqui nós temos 3 atos deletérios, para ser mais preciso. 3. Tão somente 3, né? Nós temos aí os crimes do artigo 1º, inciso 1 e 2, em outras palavras, e temos aí o crime do artigo 2º caput, né? Esses são os 3 crimes aí previstos. Por que 3? Por que 3? Por que 3? Porque a gente sempre fala, 3 é o nosso número mágico, né? 3, então, em outras palavras, em outros dizeres, é um número holístico que até arrepia toda vez que a gente fala dele, beleza? Lembrando que a gente está falando de crimes contra a ordem econômica, né? Por que eu estou falando disso? Porque toda vez que a gente fala daqueles tributos optados de parafiscalidade, não sei se vocês se recordam,
nós trazemos para vocês um princípio de legalidade tributária. Dentro da legalidade tributária, nós falamos aí que em regra é a lei ordinária que cria o tributo, né? O tributo ele é feito pelo poder legiferante, que na verdade tem competência para tanto. Então a gente fala da competência positiva, que quem realiza são os entes políticos, né? Ou seja, uma competência taxativa, uma competência indelegável, show de bola. Diferencia a competência de capacidade tributária ativa, que bacana, que loucura, né? E a gente entra nessa competência negativa. Competência negativa, dentro do princípio da legalidade, a gente fala assim, no tributation without representation, né? Qual que é a ideia aqui? Então a gente não pode tributar, o executivo não pode vir tributar mais aquelas pessoas que ele não gosta e menos aquelas pessoas que ele gosta, né? Então se trata de uma garantia, se trata aí na verdade de uma não invasão patrimonial, uma competência negativa, esse princípio da legalidade tributária. E por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, porque toda vez que a gente fala do princípio da legalidade tributária, a gente parte dessa premissa que o executivo ele não acaba atuando em razão aí da tripartição das funções de poder, artigo 2º, em razão aí do sistema de freios e contrapesos, que a gente fala do artigo do checks and balances, né? Checks and balances, ou seja, executivo, judiciário e legislativo. E por que eu estou falando disso? Porque nós temos algumas exceções à atuação do executivo. Em regra, ele trabalha com aqueles impostos, né, de natureza federal. Dentro desses impostos de natureza federal, onde ele pode alterar a alíquota através de decreto ou portaria, a gente fala do imposto de exportação, produtos industrializados, operações financeiras. Entretanto, nós temos aí uma situação que seria um imposto não federal, mas um imposto de natureza estadual, e a gente fala do ICMS, né? Lembrando que tudo que tem M, na verdade, não é do município, sim do estado, e temos o chamado CID combustível, não é isso? Por que eu tô falando disso? Que não é um imposto, é uma contribuição, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico. Por que eu tô falando disso? Porque esses tributos aí de natureza parafiscal, ele tem aquela natureza, ou seja, aquele spec, aquele estofo, né? Aquela base que busca regular o mercado. Essa é a proposta desse CID combustível. E toda vez que eu falo, na verdade, desses ilícitos em relação à ordem econômica, eu lembro dessas formas de tributação, eu lembro dessas formas, né, relacionadas aos combustíveis, porque os combustíveis eles têm essa natureza de parafiscalidade, né? Olha que loucura, de regulamentação do mercado. E é essa proposta que nós vamos falar então. Esses crimes aí desenvolvidos, desenhados, justamente com essa finalidade, com esse escopo, com esse desiderato. Quais são os crimes? São 3. Em primeiro lugar, que a gente fala qual que é o primeiro crime em relação aí, né, dentro dessa proposta, crime contra a ordem econômica, seria aquela situação de adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo. Em outras palavras, está atrelado ao combustível. Pode ser adquirir, distribuir, revender. Pode notar aí que todos os verbos, que são 3 verbos, eles são verbos aí na atuação comissiva, né? Ou seja, adquire, ou seja, tem que ter, distribui, revende, né? Derivados de petróleo. E abarca várias outras situações, como gás natural, né? Ou seja, que também serve aí para, no caso, balancear o mercado, né? Álcool etílico e demais combustíveis, seja esses combustíveis aí líquidos, carburantes, né? Não importa. O que importa é adquiriu, distribuiu e revendeu, né? Esses derivados do petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, já realizou o ato deletério, a sanção é de 1 a 5 anos. Lembrando que se a sanção, a detenção aí, no caso, ela é pena de 1 ano, ela acaba suspensão condicional do processo, de acordo com a lei 9.099 de 95, que a gente já trouxe aí para vocês. Beleza, beleza? Segunda situação, usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, sauna, caldeira, aquecimento de piscina ou ainda para fins automotivos. Fez esse uso, né, em desacordo com as normas estabelecidas, seria então o artigo 1º, inciso 2, também estaríamos falando aí de um ilícito contra a ordem econômica, de acordo com a lei 8.176. Para terminar, porque eu falei que são 3 atos deletérios, e é isso que acaba sendo perquirido, isso que acaba sendo indagado, quando muitas vezes cai dentro dessas provas de concurso público, né, como essa que é de delegado, nós temos aí a terceira situação, que se encontra no artigo 2º dessa lei 8.176, que é aquela situação que constitui crime contra o patrimônio. Olha, crime contra o patrimônio, né? Na modalidade usurpação. O que? Produzir bens e explorar matéria-prima pertencente à União. Fugimos aqui da situação relacionada aos combustíveis, mas produziu matéria-prima, bens, né, relacionados à União sem autorização legal,
nossa, já era, já realizou o ilícito, já realizou o ato deletério, aí já era Charlie Brown, aí já era Jorge Mateus. É essa a proposta, beleza, beleza? Lembrando que, nessa situação incorre na mesma pena aquela pessoa que transporta, que industrializa, que traz consigo, consome, comercializa, né, matéria-prima ou esses produtos, previstos inclusive no caput do artigo 2º, beleza, beleza? Lembrando que a pena aqui também seria uma pena de 1 a 5 anos e multa. Se a pena ela tem um mínimo de 1 ano, a gente cabe novamente a chamada suspensão, né, condicional do processo, beleza? Lembrando também, e isso acaba sendo interessante, que até pode ser indagado, que dentro dessa lei 8.176 aí do ano de 91, ficou instituído, inclusive, o Sistema Nacional de Estoques de Combustível. Olha que interessante, né? Temos, então, aí um sistema único, né? Um sistema particular, um sistema aí individualizado, esse Sistema Nacional de Estoques de Combustível, criado com essa lei 8.176, que é a lei que, então, vai falar aí dos crimes, né, contra a ordem econômica. Que engraçado, né? Show de bola, a gente não pode esquecer. Combustíveis, combustíveis. Por isso que a gente fala dos parados fiscais, por isso que a gente lembra do princípio da legalidade, né, dentro da órbita tributária. Beleza, beleza? Show de bola. O que mais que a gente tem que falar? Que aqui nessa situação, o Poder Executivo, gente, já que está falando da criação desse Sistema Nacional de Estoques de Combustível, ele tem que encaminhar ao Congresso Nacional dentro de cada exercício financeiro, e aí quando a gente fala em exercício financeiro, a gente já lembra do princípio da anterioridade, né? Ou seja, vacatio legis no direito tributário, um plano anual de estoques, né, para esses combustíveis, ou seja, isso acaba sendo interessante, né, que constarão as fontes dos recursos financeiros necessários para a manutenção desse sistema. É como se fosse, na verdade, uma lei orçamentária, como se fosse, né, uma lei de diretrizes orçamentárias, né, que acabam sendo desenvolvidas, que acabam sendo aí pontuadas. Beleza, beleza? Dito isso, então, terminamos essa lei. Essa é uma lei super pequena. Recomendo que vocês façam a leitura dessa lei. Essa lei, salvo engano, ela tem 6 artigos, então acho que não custa nada fazer a leitura, até mesmo para vir para a prova, né? E ter aí a cognição, o conhecimento, caso ela acabe sendo indagada, caso ela sendo imperquirida. Dito isso, agora sim, deixo para vocês um forte abraço, né, excelentes estudos e, óbvio, me coloco à disposição de todos vocês aí para, no caso, para sanar eventuais dúvidas. Dito isso, né, tô na torcida e dito isso, todo o sucesso do mundo para todos vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau e um fortíssimo abraço.